Olá amigos do Inova 360, eu sou o Jair Lemes, eu sou responsável pelo quadro Capital Inteligente do Inova. Hoje o BTG Pactual Digital recebeu o Inova 360 na sede deles em São Paulo para a gente falar de uma plataforma inovadora de investimentos, chamada Multifamily Office Solutions. O BTG criou uma célula de atendimento exclusiva para gestores e consultores do mercado, para que eles possam oferecer ferramentas e soluções para investidores de forma personalizada e por meio de uma plataforma digital. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com Marcelo Flora Salles, que é diretor estatutário do banco, head do BTG Pactual Digital e da BTG Pactual Vida e Previdência. Bora lá conferir o assunto? Flora, me conta mais um pouco sobre o projeto. Legal. Bom, na verdade, para a gente estar aqui hoje e com parceiros com a qualidade que a Brava tem, é porque a gente começou a trabalhar nesse negócio lá atrás, né? Lá em 2014, o banco sempre se posicionou, o banco foi fundado em 1983, sempre se posicionou como um banco de investimento, né, na sua atividade voltada para grandes empresas, investidores institucionais, investidores internacionais, famílias com patrimônio muito elevado. E em 2014 a gente começou a perceber que tinha uma oportunidade para a gente se posicionar de uma maneira diferente, né? A gente chama de B2B, esse relacionamento que a gente tem com a Brava e com alguns outros parceiros que a gente busca. E também tentar chegar num tipo de cliente que a gente nunca tinha chegado antes, que é o cliente de varejo, né? O modelo de varejo bancário no Brasil sempre foi muito dependente da agência como um hub de cross-selling. E, portanto, quando você pega aqui o mercado financeiro brasileiro, que tem uma concentração muito grande, inclusive, você percebe que tem uma relação muito direta entre o número de agências de cada banco e o tamanho desses bancos, né? Os maiores são aqueles que têm o maior número de agências. E o investimento nessas agências ele é muito alto, né? Muito pesado e gera um custo muito elevado. Então, a gente começou a perceber que tem a combinação de dois grandes fenômenos, né? Que um é essa redução de taxa de juros que a gente está vivendo, né? Juros a quase 2% ao ano e com perspectiva de eventualmente até cair ainda mais. E o outro que é essa revolução, essa transformação digital que a gente está vivendo. Então, com muita atenção nesses dois fenômenos, que a combinação deles é ainda mais poderosa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, esses movimentos aconteceram em décadas diferentes, né? O movimento de redução de taxa de juros, né? Que a gente chama de financial deepening lá, começou na década de 70, depois anos 80, enfim, a internet só foi chegar nos anos 90. Aqui a gente está vivendo essas coisas ao mesmo tempo. Então, é por isso que a velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito maior. Então, em 2014, a gente percebeu isso tudo e começamos a nos posicionar nesse negócio. E uma série de investimentos em tecnologia feitos para que vocês lá na Brava consigam atender os clientes de vocês, né, de maneira remota, né, sentarem aqui nesse escritório que a gente tem aqui. E esse negócio vem funcionando muito bem. A gente já investiu mais de 700 milhões de reais nessa plataforma, né, que permite que vocês tenham os clientes de vocês abrindo conta 100% online e conseguindo fazer a gestão da carteira desses clientes de maneira independente do que é a visão do banco. Claro que a gente sempre procura se alinhar e tal, passar o que é a nossa visão de mercado, mas aquele ajuste, aquele detalhe que fica na mão de vocês é muito importante, porque é aí que vem o segredo do sucesso, né? Você conseguir entender o perfil de risco do cliente e adequar o portfólio exatamente para aquela pessoa. Cada pessoa tem um comportamento, uma visão de mundo, de risco, que é diferente, é muito difícil você conseguir pasteurizar isso. Então, eu acho que essa é a força da parceria que a gente vem construindo, né? Legal, você falou algumas vezes aqui da Brava e da nossa parceria. Qual que é a tua... O que você viu de complementar aí entre o BTG e a Brava Capital? Qual que é a sua opinião sobre essa parceria aí com a Brava hoje? Olha, as pessoas às vezes me perguntam muito, né, em função disso tudo que a gente está vivendo, essa transformação digital, revolução digital, quais são as profissões do futuro, né, se o papel de um assessor, será que as pessoas não vão fazer tudo 100% online? E eu tenho uma convicção muito grande de que tem algumas coisas que não vão se perder no tempo, né? Esse olhar para o outro, essa busca por entender o comportamento do indivíduo, do cliente e tal, eu acho que isso é um diferencial muito importante. Então, por isso é que eu acho que essa nossa parceria ela é muito poderosa, porque a gente entra com toda a infraestrutura de tecnologia, sistema, tudo aquilo que regulatório, Banco Central, CVM e tal, e a gente deixa
vocês para fazerem esse relacionamento lá na ponta, entendendo exatamente quem é quem, tentando adequar tudo isso que a gente provê de informação para vocês da melhor maneira para cada cliente. E eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que hoje, quando você vê assim, os livros de economia que são mais vendidos, não são livros sobre microeconomia, são livros de economia comportamental. Porque, de uma certa maneira, é fácil você identificar, né, ou você definir um portfólio vencedor, né, especialmente no longo prazo. Porque basta você pegar aquilo que tem mais risco, ações, e alocar mais nisso. E reduzir a alocação em renda fixa, por exemplo. O problema é que, diante de eventos como esse que a gente passou aqui na pandemia, né, com o nível de volatilidade aumenta bastante, nem todas as pessoas reagem da maneira como você espera, né? Então, e isso está muito relacionado também ao tamanho das posições, né? De repente o cara tem uma carteira muito alocada em ações, vem uma crise como essa que a gente viveu aqui, em que tem uma oportunidade enorme para você aumentar a exposição em renda variável, mas o cara já está com 100% em renda variável, como é que ele faz? Então, eu acho que o que a gente tem procurado se dedicar muito, e o nosso maior desafio hoje, não é mais a tecnologia, essa a gente já dominou de 2014 para cá, com esse volume de investimentos que a gente fez e com a quantidade de gente que a gente tem aqui no escritório. Depois vocês podem... O escritório está meio vazio, mas dá para ter uma ideia. Por um bom motivo. Não só aqui, mas no banco de investimento convencional, né, tradicional. Eu acho que hoje o grande desafio é tentar encontrar parceiros que compartilhem das mesmas crenças que nós, né, que tenham um fit de cultura parecido com o nosso. Esse nosso negócio aqui foi fundado em 1983, já são 37 anos. Fala um pouquinho, se você me permite interromper, fala um pouquinho da história do BTG para a gente. Tá, só terminar e depois eu volto à história. Assim, esse nosso negócio, ele se fez muito voltado e preocupado com construção de relacionamento no longo prazo. Então, o que a gente acha legal da parceria com vocês, e é o nosso desafio hoje, tentar encontrar outras bravas por aí, quem são as pessoas que de fato querem construir um valor de franquia, querem fazer um negócio para o longo prazo, querem desenvolver relacionamento com os clientes no longo prazo. Você conquistar a confiança de um cliente é algo difícil e que tem que ser preservado da melhor maneira, essa relação. Então, essa é a nossa grande preocupação hoje, buscar os melhores parceiros, e aí o tamanho, se nós vamos ser o maior, é uma consequência desse trabalho ao longo do tempo. As pessoas às vezes, mas como é que é o tamanho? Nem todo mundo tem a percepção, né? O banco hoje é o 6º maior banco brasileiro, o 5º maior banco brasileiro, o 6º maior banco, né, considerando todos os bancos que atuam no Brasil, mas o 5º maior banco brasileiro, porque você tem um que é espanhol. Somos o 3º maior banco privado brasileiro, só atrás do Itaú e do Bradesco, e somos o maior banco do Brasil sem rede de agências. Em nenhum momento lá em 83, quando a gente começou, a gente queria ser o maior banco sem rede de agências ou o maior banco de investimento da América Latina, do Chile, do Peru, da Colômbia, do Brasil, como nós somos. Isso tudo foram consequências de um trabalho de qualidade que foi feito. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Falando sobre a história do banco, o banco foi fundado em 83 para fazer a gestão do recurso dos sócios. Era isso. Os 4 fundadores não estão mais entre os sócios do banco, né? Luiz César Fernandes, Paulo Guedes, os mais famosos, né? Mas André Jacuzzi também foi fundador do banco, hoje toca uma gestora chamada JGP. O Paulo Guedes saiu do banco em 1998, o Luiz César Fernandes, que era o CEO do banco na época, saiu em 1999, e desde então, especialmente a partir de 2000, o banco começou a ter um crescimento mais acelerado e muito mais voltado para essas áreas de investment bank, né, de banco de investimento efetivamente, né, como eu mencionei no começo. Então, essa é um pouco a história do banco. Em 2006, o banco foi vendido para o UBS, que é o maior banco da Suíça, um dos maiores bancos da Europa. Foi 100% vendido, todos os sócios do banco se tornaram executivos do UBS. Depois, em 2009, o UBS foi muito afetado pela crise das hipotecas nos Estados Unidos, tinha uma posição muito grande no mercado americano, uma exposição muito grande ao mercado americano, sofreu muitas perdas, recebeu alguns investimentos do próprio governo suíço, né? Para quem já foi à Suíça, o UBS ele é como se fosse o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Itaú juntos. Né? Em toda a esquina você vê alguma coisa do UBS.
Então, muito afetado pela crise, o governo suíço chegou a ter uma participação relevante dentro do banco e acabou forçando o banco a reduzir essa exposição em vários países. Um dos países foi o Brasil, que abriu a possibilidade para um deal que foi muito interessante para nós, né? A gente costuma dizer que foi um management buyout, né? Os sócios recompraram o banco do UBS. O Esteves tinha fundado a BTG, que era uma companhia de investimentos, em 2008. E aí, em 2009, houve essa oportunidade e a gente voltou ao modelo de partnership. Então, hoje são mais ou menos 250 sócios, quase 3 mil funcionários. E voltamos a adotar aquilo que era a origem do banco lá atrás, né? Um modelo de partnership meritocrático, onde os sócios são avaliados anualmente, a gente tem uma avaliação 360, e ao final desses períodos eles podem aumentar a participação acionária, reduzir a participação acionária, dependendo do seu desempenho e a contribuição para o resultado, não só dos clientes, mas dos acionistas do banco também. Ô Flora, hoje a gente já sabe que existe uma revolução digital, isso tem facilitado bastante os investimentos, mas algo que eu acho que ainda caminha, né, e tem essa tendência de também ser feito de forma talvez não completamente digital, mas bastante digital, são os investimentos alternativos. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Tem. Assim, eu acho que eu já tinha comentado, né, a gente tem dois grandes fenômenos, que um é esse financial deepening, que é a redução de taxa de juros, que empurra os investidores da sociedade a buscarem melhores maneiras de fazer o seu dinheiro render e tal. E a combinação disso com o fenômeno de revolução digital. A combinação desses dois fenômenos ela é muito poderosa e é isso que está fazendo com que, a cada dia, mais a riqueza das famílias brasileiras seja migrado para plataformas de investimento online como a nossa. E eu acho que a gente agora viveu nesse ambiente recente aqui de pandemia, isso foi um catalisador adicional para esses dois fenômenos, né? Você hoje vê todas as agências bancárias fechadas, né, por longo período. Então, mesmo aquelas pessoas que eram mais resistentes ao uso de tecnologia, aquele cara que precisava ir visitar a agência, conversar com o gerente e tal, agora ele também foi forçado a baixar o aplicativo, a abrir a conta digital. Quem tinha aquele receio de passar o cartão de crédito na internet, agora não tem mais jeito, né? Então, eu acho que o nosso negócio ele também é muito beneficiado por isso. É claro que ninguém fica feliz com esse ambiente que a gente está vivendo aqui, de pandemia, boletins de morte todo dia. Eu acho que isso é um drama para a sociedade, né? Todo mundo aqui conhece alguém que perdeu um ente querido, alguma coisa. E nesse sentido até, a gente procurou cumprir com o nosso papel na sociedade e a gente fez uma doação de 50 milhões de reais para diversas frentes, né? Auxiliar diversas frentes de combate ao Covid-19. Mas eu acho que todos esses dois fenômenos e a combinação deles com o que a gente viveu aqui com a pandemia, tudo fechado, todo mundo tendo que fazer tudo pela internet, abre uma perspectiva muito interessante para acelerar o crescimento dos investimentos alternativos, né? Juros a 2%, você deixar esse dinheiro na renda fixa, no passado tudo bem, rendia 14%, 15%, né? A gente viveu períodos aqui no Brasil de que os juros mais de 20% ao ano. Mas agora o ambiente mudou bastante, né? A poupança é 1,5%, 1,70%. Né? Então, eu acho que isso abre uma perspectiva muito interessante para a expansão dos investimentos alternativos, que eu acho que é uma especialidade de vocês. Flora, muito obrigado pela sua contribuição aqui para o Inova 360. É um prazer, uma satisfação enorme falar com todos vocês. E para aqueles que tiverem necessidade de buscar uma boa assessoria, um bom gestor, a Brava é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes alternativas que a gente tem para oferecer. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.